céu, o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar esta geração. Sim, eu serei tua voz. Sim, eu serei os teus pés. Sim, eu serei tuas mãos a tocar esta geração. Eu me comprometo a fazer do teu querer o meu querer. Quero que o seu vento me faça chegar aos lugares onde se encontram todos os mesmos motivos que te fizeram ultrapassar a morte. As pedras não clamarão, os oprimidos já clamaram, e isso basta para o seu coração. Quero unir a minha voz a deles quando a angústia sufocar a liberdade. Ninguém falará em meu lugar, e ainda que o pecado ameace bradar, quero ter a força de quem foi alimentado pelo pão da tua vontade, para que o revite soe eternamente. As minhas obras, que sejam elas as que o amor me delegou, que o suor derramado no caminho do semeador evapore a ti com o calor do sol da justiça, e que o sangue dos acusados no passado e justificados para todo sempre escreva na terra todos os verbos que o amor criou para expressar a vida. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, e eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgi e vivo com o Pai está. Bora todo mundo junto! E porque ele vive na graça, eu posso crer no amanhã. Porque ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
Boa noite, Gide Mercedes. Quero convidar você a se juntar conosco mais essa noite. Nós estamos aqui para mais um momento de louvor e adoração, mais um momento onde nós vamos falar sobre a palavra do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí onde você está e a orar comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós podemos estar transmitindo, ó Deus, essa live, ó Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos fazer isso, ó Deus, através, ó Deus, das redes sociais, ó Deus, nós podemos nos conectar, ó Deus, com os nossos irmãos, ó Deus, e podemos, ó Deus, transmitir a Tua palavra, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre essa noite, ó Deus. Nós queremos ter, ó Deus, um momento agradável na Sua presença, ó Deus, independente do lugar onde nós estamos, ó Pai. Nós queremos convidar a Tua presença sobre as nossas vidas, a Tua presença sobre as nossas casas, ó Pai, sobre toda a equipe aqui que nós temos na igreja, Pai. Nós queremos, ó Deus, realmente entregar as nossas vidas, entregar o nosso coração, abrir a nossa mente para tudo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Descanso em Tua presença, Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na Tua palavra, eu sou somente Teu Senhor Jesus. Descanso em Tua presença, Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na Tua palavra, eu sou somente Teu Senhor Jesus. Meu Salvador, meu Redentor, e eu sou Teu, somente Teu. Me libertou, me transformou, estou aqui e eu sou Teu. Meu Salvador, meu Redentor, e eu sou Teu, somente Teu. Me libertou, me transformou, estou aqui e eu sou Teu. Oh, 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 na, 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 na. Descanso em Tua presença, Teus braços guiam-me por onde for. Eu tenho fé na Tua palavra, eu sou somente Teu Senhor Jesus. Meu Salvador, meu Redentor, e eu sou Teu, somente Teu. Me libertou, me transformou, estou aqui e eu sou Teu. Meu Salvador, meu Redentor, e eu sou Teu, somente Teu. Me libertou, me transformou, estou aqui e eu sou Teu. Oh, 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 na, 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 na. Oh, 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 na.
nosso Salvador, nosso Redentor. E nós podemos nos alegrar de poder declarar isso todos os dias, amém? Nós, nesse momento, queremos pedir por mais da presença do Senhor sobre as nossas vidas, que você possa ter um momento realmente de adoração aí na sua casa, possa abrir o seu coração e possa declarar a sua vontade de conhecer mais o Senhor, de declarar que você quer conhecê-lo a cada dia mais, declarar a sua vontade em estar cada vez mais próximo dele, de ser completamente cheio por ele. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Seu coração nessa noite, comece a declarar palavras de amor a Ele, comece a declarar que Ele é o único Salvador, o único Redentor da sua vida. Ele é o único que pode satisfazer as nossas vontades, Ele é o único que pode preencher o nosso vazio. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti.
Jesus, só Jesus, só Jesus. Só o Senhor, Deus, satisfaz as nossas vidas. Só o Senhor que preenche, Deus, o nosso vazio, a nossa alma, Pai. Por isso, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, e nós exaltamos o seu nome, ó Pai. Nós te adoramos, ó Deus, te adoramos, ó Pai, não cansamos, ó Deus, de chegar na tua presença, ó Deus, e declarar o quanto o Senhor é santo, digno, ó Deus, e poderoso. Aleluia, Jesus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Nós louvamos o teu nome. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Deus, nós exaltamos o Teu nome, ó Pai. Engrandecemos o Teu nome, Jesus, e Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de adoração, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença, ó Pai, nas nossas vidas, Deus. Nós não cansamos, ó Pai, de declarar, ó Deus, que o Senhor é exaltado, não cansamos de declarar, ó Deus, que o Senhor é o único, ó Deus, o único digno, ó Deus. O único digno, ó Deus, de reinar nas nossas vidas, ó Pai, de comandar as nossas vidas, ó Deus. Nós louvamos, exaltamos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês que nos assistem nessa noite de sábado? Nossa live Gide Mercedes. Com certeza Deus é o único que deve ser exaltado, deve ser adorado. E nós queremos nessa noite bater um papo aqui. E eu tenho a honra de ter dois convidados especiais aqui, o Kleber, seja bem-vindo, Ariel, sejam bem-vindos. E nós vamos bater um papo sobre o chamado. Vocês já vão conhecer um pouco da história deles, porque eles estão aqui comigo. Mas antes disso, vamos ter um tempo de oração. Quero convidar você a estar abaixando a sua fronte aí, para nós estarmos orando e declarando a presença de Deus conosco. Pai, em nome de Jesus, te louvo, Pai, te agradeço por essa noite tão preciosa, por essa noite que o Senhor separou para nós. Obrigado por poder estarmos aqui, falar do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, fica conosco, ministra ao nosso coração, abençoe cada casa, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Então, quero, para começar, pedir para cada um dos nossos convidados se apresentar, falar um pouco de si, né, da sua vida, quando começou a sua caminhada com Jesus, e depois a gente vai caminhando, então, sobre algumas perguntas, né, e aonde atualmente está morando, né? Claro que eles estão em casa hoje devido à pandemia, estão, né? Mas cada um está morando em um lugar diferente dos seus pais. Então vou pedir para a Ariel começar compartilhando um pouco aí da sua história. Boa noite, gente. Graça e paz. Bom estar aqui. Bom estar com vocês, estar em casa, né? Sempre bom. Então, para quem não me conhece, eu sou a Ariel, né, irmã da Brenda, que toca teclado aqui na igreja, filha do Rogério e da Albirani, e eu conheci Jesus nesta igreja. Então, para mim é sempre uma alegria muito grande, né, poder estar aqui, ver os irmãos, ver as pessoas, porque foi aqui que a minha história começou, né? Com 8 anos de idade, eu aceitei Jesus, numa das aulas de escola bíblica, né, no sábado à tarde,
Então, com 8 anos de idade, eu aceitei Jesus. Aos 13 anos, eu me batizei. E tem sido uma caminhada muito interessante, muito Legal. boa, assim, muito gostosa, e de descobertas, de estar mais próximo de Deus, de conhecer a palavra de Deus, as coisas de Deus. Então, a minha história começou aqui, né, bem nova, bem cedo. Não sou aquela pessoa que nasceu na igreja, mas os meus pais começaram a participar quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então, praticamente ali, né? Não sou aquela pessoa que experimentou coisas no mundo e depois aceitou Jesus, não. Graças a Deus, os meus pais vieram para a igreja quando eu ainda era nova. Que bom. Né? Então, isso aí. Hoje eu estou morando em Joaçaba, Santa Catarina. Estou servindo a igreja lá, os irmãos lá. Tem sido um tempo de aprendizado, de crescimento, aprendendo a amar cada irmão, né, cada jovem, cada membro da igreja. Tem sido uma experiência bem, bem legal também, bem bacana. Que bom. Kleber? Bom, acho que todo mundo aqui já me conhece, a maioria pelo menos. Eu sou o Kleber, né? Filho do Lorena e do Eufride. E o que eu posso dizer que, bom, eu nasci num lar cristão, né? E toda a minha caminhada, desde pequeno, desde criança, foi nos caminhos de Jesus. Com os meus pais, sempre me ensinando a palavra, sempre na escola bíblica. Mas a mudança mesmo aconteceu num retiro de adolescentes. Eu nunca vou me esquecer daquele retiro, que eu fui impactado pelo Espírito Santo. E a partir dali eu vi que eu deveria mudar algumas atitudes na minha vida. Aí eu tentei começar a mudar, sempre tentando mudar, sempre tentando deixar o Espírito Santo me moldar. E a partir de um tempo atrás, o pastor começou a cobrar bastante a questão de oração. E a partir desse momento eu senti que tinha algo queimando dentro de mim que eu não poderia conter. Que quanto mais eu buscava, mais sede eu sentia, mais desejo eu sentia. E eu olho muito para a palavra que a seara está pronta, mas poucos são os ceifadores. E eu me apeguei nessa palavra e fui para Curitiba, Piraquara. Estou estudando lá agora. É um momento muito bom de aprendizado, de diálogo com os pastores, com os professores. É um momento muito agradável de aprendizado mesmo. Eu vou compartilhar 4 textos que particularmente falam sobre chamado e depois nós vamos então começar a fazer algumas perguntas. Se você tem alguma pergunta, você pode estar mandando para nós, dentro do possível, vamos tentar responder. O primeiro texto é Gênesis 12:1, conhecido nosso, né? Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Êxodo 3, 9 e 11, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Outro texto também, Isaías 6, 7 e 8, diz assim: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida, e os seus pecados serão perdoados. Então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eis-me aqui, respondi, envia-me a mim. E um texto para encerrar, os textos, Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a gente pode ver, né, textos de Gênesis a Apocalipse, dá para dizer, né, que fala sobre o chamado. Então eu queria perguntar para vocês: o que é um chamado para vocês? O que é o chamado? Tem como definir o chamado, né? E
já pensando na próxima pergunta, o chamado é para todas as pessoas? Bom, eu entendo por chamado aquilo que, como o Kleber comentou antes, aquilo que começa a arder no seu coração, aquilo que começa a queimar no seu coração, que é fruto da sua busca por Deus, pela vontade de Deus, por querer agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. Então, Ele tem um chamado para as nossas vidas. E isso também responde à segunda pergunta. O chamado é sim para todos. Porque como o pastor leu Mateus 28, né, Deus não falou apenas para os discípulos, vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ele fala para todos nós hoje. Então eu creio que o nosso chamado principal, e é o chamado que todos nós temos, se você toca, se você dança, se você pinta, se você cuida do som, né, não importa o que você faz, e mesmo se você não faz, se você não participa em nenhuma atividade da igreja, se você não está junto ali, mas o nosso chamado é falar de Jesus às outras pessoas, é espalhar o reino de Deus aonde nós estamos. Eu concordo com o que ela falou. Eu só vou acrescentar que o chamado é para todos, que o chamado começa dentro da nossa própria casa. Não somente ir lá e pregar, é ser a diferença. Onde você chegar, as pessoas sentir que tem algo diferente fluindo de você, sentir que tem algo queimando em você, sentir que tem alguma coisa diferente a mais em você. É isso que é andar com o Espírito Santo. E a partir do momento que você anda com o Espírito Santo, ele vai te incomodar para você falar para as pessoas, para você levar o amor dele para as pessoas. Isso eu acho que é o próprio chamado que Deus nos dá diariamente. Ok. E quando na vida de vocês, eu não sei se vocês conseguem lembrar, eu pelo menos lembro do dia, talvez não em calendário, assim, dia e mês, mas eu me lembro até o banco da igreja que eu estava sentado lá em Panambi, quando Deus me disse, olha, você não tem para onde fugir, né? Praticamente assim, eu quero que você vá, eu quero... vocês conseguem recordar quando, ou talvez em que época da vida de vocês, essa chama se tornou tão ardente que vocês falaram, não tem como eu escapar, eu tenho que ir? E vocês pediram alguma prova? Deus, se faça com que pare o sol, enfim, né, faça com que a lua seja quadrada, essas coisas assim. Alguém de vocês teve essa experiência, ou uma palavra, pediu uma palavra para Deus, Deus me dá uma palavra, usa alguém para falar sobre isso? Eu vou falar por mim, praticamente a minha vida inteira, como eu nasci num lar cristão, eu sempre, como eu já citei antes, sempre da palavra, e esse desejo sempre estava dentro de mim, sempre, a vida inteira, eu sempre falava, não por ser um pastor, ser um missionário, mas de ir lá, aprender mais lá no seminário. E a partir dali eu comecei a orar, comecei a ler, comecei a procurar, pesquisar pastores, pesquisar pessoas falando sobre isso. E eu comecei a entender que eu tinha um chamado. Eu não sabia a área, não sabia nada. E nos últimos tempos isso começou a queimar mais forte dentro de mim. A chama começou a queimar mais, a arder no meu coração. Aí eu falei, não, eu vou ir. Eu não pedi nenhuma prova, não pedi. Eu só falei, eu vou ir. A única coisa que eu orava é que meus pais, eu sabia que eles iam concordar. Mas assim, que eles concordassem da melhor forma, assim, eles me apoiassem. E eles me apoiaram. E a partir de que eu fui para lá, eu estou começando a entender o meu chamado. Eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que Deus quer me usar. E a partir do momento que eu fui para lá, eu comecei a entender o meu chamado. Antes do trabalho começar em Marechal, né, de ter a comunidade Emanuel lá, nós vínhamos para cá todo final de semana. E depois que eu aceitei Jesus, os meus pais vinham na GID, vinham nos cultos jovens e tal. E eu e minha irmã, a gente ficava sempre lá no fundo, cantando junto, pulando e tal. Mas, principalmente depois que eu aceitei Jesus,
parece que todo mundo começou a falar a respeito de chamado. Né? Os pastores, os ministros de louvor começaram a perguntar: qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Não especificamente para mim, mas para todos os jovens. Nos cultos de domingo, nos cultos de sábado, de vez em quando vinha: você sabe qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Você tem um chamado? E aí eu comecei a entrar em crise. Imagina, ali com 9, 10 anos de idade, eu comecei a entrar em crise. E eu comecei a ficar desesperada. E falar: Deus, qual é meu chamado? Qual é meu chamado? Todo mundo tem um chamado, menos eu. E fiquei, assim, bem desesperada mesmo. Mas sempre perguntando: Deus, qual é o seu chamado para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça em prol do reino, para o teu reino? Né? E foi uma pergunta que eu sempre carregava comigo, assim, né? E aí, com 11, 12 anos, eu comecei a tocar, né? Comecei a tocar bateria, comecei a fazer aula de bateria, e eu pensei: não, meu chamado é tocar, né? Meu chamado é tocar, meu chamado é fazer parte de uma banda, de um grupo, tocar na igreja. E é uma coisa que quem é artista, quem gosta muito das artes, tem esse negócio: não, porque, né, quero ser famoso, quero ser conhecido e tal. E eu achava que o meu chamado tinha a ver com a música. E quando eu estava no ensino médio, eu não sabia que faculdade eu ia fazer. Até o primeiro, o segundo ano do ensino médio, eu já tinha mais ou menos em mente que eu ia fazer educação física. Porque eu gosto muito de educação física e tal, gosto de esportes e tal. Mas aí chegou no terceiro ano do ensino médio, eu falei: meu Deus, acho que não é isso que eu quero fazer. E eu comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a orar e falar: Deus, eu quero fazer uma faculdade que eu vou poder usar para cumprir o meu chamado. E aí surgiu a faculdade de música. Então, hoje eu tenho licenciatura em música, né? Sou formada em música. E eu vejo que aonde eu for, eu vou poder dar aula de violão, dar aula de bateria, eu vou poder passar um pouco de conhecimento e ajudar nessa área. Mas não é exatamente isso o meu chamado, né? Então, foi em 2016 que Deus realmente me pegou de jeito, me deu uma chacoalhada no retiro de carnaval que nós fizemos lá em Marechal. E também tinha terminado a faculdade. Deus, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou agora? Então, desde da primeira ministração do retiro até a última, eu falo: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo. Usa a vida de um, usa a vida de outro, e acho que era o Vitor Barreto que participou desse retiro conosco, usa a vida do Vitor para falar com a gente, para falar comigo. E nada. Eu falei: meu, se Deus não está usando nem os de fora para falar comigo, quem Deus vai usar, né? E foi na última ministração, que foi com o pastor Adailton, né? Ele falou muito a respeito do pastorado, falou muito a respeito de missões, de chamado, e aquilo ardeu em mim, aquilo queimou em mim. E eu ouvi assim, senti mesmo Deus me chamando para um tempo de preparo. Então, eu fui para o seminário, me preparei. Então, hoje eu não tenho 100%, eu não sei, assim, 100% do que é o meu chamado. Mas a frase que o pastor Wilson me disse, me marcou assim, eu vou levar isso para sempre, que ele fala que Deus não ilumina todo o nosso caminho. Ele ilumina até a próxima curva, né? Então, até a próxima curva, esse caminho, ele vai me dar clareza. Então, eu vou dando os passos. Conforme eu vou dando os passos, ele vai iluminando o meu caminho. Então, aos poucos, eu estou começando a conhecer muito mais do meu chamado. É interessante, né? Até eu ia perguntar agora. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Deus diz para ele: sai do meio da tua terra, vai, né, para o lugar que eu te mostrarei. Então, podemos dizer que o caminho de Abraão foi sendo descoberto passo a passo. Conforme a medida que a pessoa dá o passo, a luz clareia, né? É como se tivesse algumas fotocélulas pelo caminho e a pessoa fosse caminhando e ia se acendendo. Vai para cá, vai para lá. Pensando em Abraão, eu sempre quando penso nele, eu tento imaginar eu sair de um lugar sem saber para onde ir. Eu não sei se vocês, como seminaristas, né, o Kleber é seminarista e estudante, a Ariel já se formou, concluiu o estágio, né? Agora já está assumindo junto lá com o pastor, o pastorado da igreja. Mas há sempre em nós aquele pensamento assim: e amanhã para onde eu vou?
né? Como Abraão, vou para onde, Deus? Eu não sei se vocês quando estavam estudando pensaram nisso. Aonde eu vou estar daqui a 2 anos? Daqui a 1 ano? A hora que eu me formar, o Kleber, né? Eu creio que é uma pergunta, é um sentimento de todo o estudante. A hora que eu me formar, vou para onde? Vou estagiar onde? Surgiu isso? Tem surgido isso no coração de vocês? Como é que vocês conseguem se relacionar com isso? Bastante. Tem bastante essa dúvida. Até às vezes tem a dúvida, nossa, será que eu tenho o mesmo chamado? Eu sou tão incapaz, eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno. Mas eu tenho colocado no meu coração que se eu tenho chamado, Deus vai direcionar. Se eu não tenho chamado, é um aprendizado muito grande que eu vou ter para a minha vida. Eu vou levar para a minha vida inteira o seminário. Eu sei que eu tenho chamado, mas eu estou orando, o Espírito Santo direciona tudo. E eu sei que Ele vai direcionar. Para quem sofre com um pouco de ansiedade assim é mais difícil, né? Não sei o Kleber, mas eu às vezes tenho umas crises que eu falo, meu Deus do céu. Então, antes de ir para o seminário, bateu aquele desespero. Daí Deus direcionou o seminário. Também no primeiro ano, no segundo ano de seminário, já o coração começou a acelerar. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Será que eu vou ganhar convite para algum lugar? O que Deus quer de mim? E aí Deus direcionou novamente, né, para Joaçaba. E passou 1 ano já lá. E também, assim, da metade do ano passado, já comecei a querer entrar em crise de novo. Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? E Deus fala, não, permanece. Então, estou permanecendo em Joaçaba, mas amanhã eu não sei. E uma coisa que eu aprendi, né, e que a gente aprende muito com Abraão, que ele é conhecido, né, e muito pela fé que ele teve, pela fé que ele ensina todos nós. Então, eu aprendi a ter mais fé do que desespero, a crer mais e me desesperar menos, descansar mais em Deus, entregar tudo para Deus, que Ele vai fazer. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o melhor para a minha vida. Então, o que você vai fazer amanhã, Ariel? Não sei. Deus é que sabe. Vida que segue. Sim. Falando em fé, em experiências, né? Nesse tempo que vocês já passaram, né? Vocês estão em 2 realidades bem diferentes, né? O Kleber está começando o seu ensino, o 2º ano já. A Ariel já está mais na prática. Mas nesse tempo que vocês experimentaram o ministério, o chamado, vocês tiveram alguma experiência assim que marcou vocês e vocês pensam, nossa, essa eu vou levar para a vida inteira. Essa experiência que marcou você, seja numa situação de necessidade que foi suprida, enfim, tiveram alguma situação nesse sentido? Eu tive algumas situações realmente marcantes. Uma delas foi no seminário. Depois que passou 1 mês, mais ou menos, que a gente estava lá no seminário, eu quis entrar em desespero e eu falei, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me pediu para vir para cá? E por que eu fiz essa loucura de vir para cá? E perguntei, Deus, né? Por quê? E tive vontade de ir embora algumas vezes, mas Deus sempre mostrava o propósito dele para a minha vida. E principalmente Ele colocou pessoas ao meu redor que me constrangiam em amor. Então, quando eu pensava, Deus, está certo eu estar aqui? Vinham pessoas e falavam, nossa, que bom que você está aqui, que bom que você veio para cá, nossa, você é resposta de oração, nós somos gratos a Deus pela sua vida. Então, Deus foi me constrangendo em amor. E a segunda experiência bem marcante foi ano passado, né, em Joaçaba. Eu fui para São Paulo e lá tinha um workshop a respeito de ativação profética. E você se mover no profético é muito pela fé mesmo, assim, né? Você declarar cura sobre a vida da pessoa, você declarar libertação, e a gente não sabe se vai acontecer ou não. E eu voltei de São Paulo, assim, nossa, muito
energizada, assim, bem motivada mesmo, bem impactada. E eu tive a oportunidade de exercitar essa fé, né? Então, tinha uma das meninas lá em Joaçaba que ela gosta de tomar café puro, mas sempre que ela tomava, ela tinha azia. E uma vez ela falou assim, eu quero tanto tomar café, mas vai me dar azia. Eu falei, não vai dar. Em nome de Jesus, não vai dar mais azia. Você vai ser curada em nome de Jesus. E diz amém. Daí ela me olhou assim, assustada. Amém, amém. Eu falei, você recebe? Recebo. Umas 2 ou 3 semanas depois, ela tira a foto da xícara de café, me manda pelo WhatsApp e fala assim, quando a sua amiga profetiza sobre a sua vida, que você vai ser curada, que você não vai mais ter azia. E isso acontece. Hoje ela pode tomar café assim, Glória a Deus, bem né? tranquila. Cafezinho. Então isso marcou muito a minha vida e são coisas que a gente só aprende na prática mesmo. Eu também, acho que o primeiro ano quase todo seminarista tem vontade de desistir, né? De abandonar tudo, porque longe dos pais, assim, longe dos amigos, longe de tudo, outra realidade. E nem eu vim de Mercedes, uma cidade pequena, e morar para lá é completamente diferente. Mas sempre que eu conversava com alguma pessoa, também a pessoa sempre me animava, sempre falava, continua. Eu pedia conselho para outras pessoas, as pessoas me aconselhavam. Mas o que me chamou muita atenção foi, depois de um retiro de adolescentes, que nós estávamos ajudando como monitor, Deus falou comigo lá, eu fui para casa e conversei com um rapaz amigo meu. E nós oramos sobre isso. E depois ele comentou o que ele havia visto enquanto ele estava com os olhos fechados orando. E aquilo ficou no meu coração. E no final do ano, quando eu estava aqui, os rapazes fizeram uma vigília. E na vigília um outro rapaz confirmou exatamente da mesma forma que ele havia falado lá em Curitiba. O outro rapaz aqui falou da mesma forma para mim. E eu sempre com dúvida, assim, ali, a partir desse momento, eu falei, eu tenho um chamado. E a partir desse momento, eu tenho tentado me dedicar mais ainda, me aprofundar mais ainda, buscar mais ainda, porque eu sei que eu tenho um chamado. Glória a Deus. Estamos quase encerrando nossa transmissão. Eu estou sem aqui o acesso à live, mas se alguém da produção aí tiver alguma questão, me passa aí, por favor. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa aí para a gente ajudar, para a gente interagir. Qual foi o momento mais difícil para vocês, ou até agora, vamos dizer assim? Talvez ainda, né? Não quero ser profeta do caos, mas todos os dias passamos e desafiamos gigantes, né? Vencemos gigantes. Mas até agora, sim, você poderia dizer, não, esse momento, acho que foi até agora, foi o mais difícil da minha vida, desde que eu aceitei o chamado. O momento mais difícil foi sair de casa, pela segunda vez. Porque a primeira vez eu fui para o seminário com a Brenda. Então, poxa, tenho família perto, graças a Deus, né? Pessoa conhecida, assim, da família. Então, foi menos difícil. Mas, quando Deus deu a direção a respeito de Joaçaba, nós já tínhamos ido lá visitar e tal. Falei, não, aqui eu não volto. fui conhecer e tal, os pastores. E falei, não, nessa cidade eu não volto. E foi justamente para lá que Deus falou, não, você vai voltar para lá. Então, foi muito difícil a parte de morar sozinha, né? Porque eu gosto muito de estar com pessoas, de conversar, de dialogar e tal. Então, essa foi a parte mais difícil. E Deus me moldou muito, principalmente no retiro que nós fizemos aqui, o Origem e Destino. O pastor Rafa, Rafa, né? O baixista. Sim, isso, Rafa. O pastor Rafael. Ele pregou sobre Eliseu, que queimou os arados. Exato. E falou para nós trazermos para frente aquilo que representava os nossos arados. Aquilo que talvez estava tomando o lugar que seria de Deus, né? Que o primeiro lugar é de Deus e depois vêm as outras coisas. Então, quando ele fez esse apelo, liberou essa palavra, eu senti claramente que eu precisava deixar no altar a minha família, né?
Então eu peguei todos pela mão, a Brenda, meu pai e minha mãe, e falei, ó Deus, eles são teus e eu quero te amar mais do que eu amo eles, porque o Senhor me deu eles. Então primeiro eu preciso amar a Deus e depois as outras coisas. Então esse realmente foi o momento mais difícil para mim. Para mim, um momento difícil, assim, foi também um momento que estava lá, assim, às vezes sozinho em casa e às vezes no final de semana os outros saíam e você sozinho em casa. Aí você vê os amigos aqui colocando foto junto e você começa Aquele a sentir churrasco. saudade, aquele churrasco, vixe, saudade disso. Aí você vê a foto dos seus pais fazendo alguma coisa também, bate aquela saudade, você sozinho, sem ninguém para conversar. Mas é marcante porque Deus tem colocado outras famílias na minha vida, outros amigos. Eu estou indo na igreja lá, um grupo de jovem sensacional, um pessoal maravilhoso. Eu me sinto amado lá. Então, eu sinto que Deus está colocando outras pessoas no lugar, já que eu estou tão longe dessas pessoas aqui. Mas eu mantenho contato com elas também, né? Que bom. Nós temos uma pergunta aqui do Wilson. Como é a vida de um seminarista no dia a dia? A Ariel pode falar já como é a vida de uma pastora iniciante, né? E uma pastora no dia a dia. Claro, cada realidade é diferente. O Kleber vai falar como seminarista, né? Tem algo especial nesse dia a dia de vocês? No seminário é basicamente estudar, né? Se você consegue um emprego, então você trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Mas se você não trabalha, então você tem o dia inteiro para fazer os trabalhos, estudar para a prova, ler um livro e tal, e estudar à noite. Então, uns colegas meus que se formaram, né, inclusive ano passado, eles perguntaram para mim, e aí, Ariel? Eu falei assim, se preparem, porque o seminário é férias, se comparado à prática. Né? Falei, não quero assustar ninguém, não quero que vocês desistam. Você que está pensando em ir para o seminário, não se assuste com isso, mas que isso sirva de motivação. Mas realmente o seminário a gente cansa muito a mente, porque nós temos que ler muito, estudar muito e tal. Mas na prática, às vezes, num dia nós esgotamos o físico, o emocional, o espiritual, né? Então, às vezes é tudo num dia, muita coisa, e tem semanas que é bem mais tranquilo, né? Então, tudo depende E não tem a grade curricular daquele dia, né? Isso. É tudo surpresa, né? É tudo uma surpresa, realmente. Eu acho que, como a Ariel falou, é basicamente o estudo, né? Eu estava trabalhando também um tempo lá. Assim, não é muito fácil trabalhar e estudar. Eu olhava para as outras pessoas assim, fazendo faculdade, trabalhando, eu falava, não, é difícil, mas hoje eu vejo que é mais difícil do que eu imaginava, assim. É bastante leitura, bastante pesquisa, bastante se aprofundar nos livros, se aprofundar. Mas é bom, é um momento muito bom. Eu vejo muito como no tempo que os discípulos estavam com Jesus. É um momento de aprendizado. E depois eles foram usados. Realmente que o evangelho se propagou. Depois que eles passaram por todo o treinamento. E também não foi fácil. Para terminar, então, nossa última pergunta. Eu tenho um chamado, mas eu estou na dúvida. Talvez o jovem que está nos assistindo já pensou, nossa, mas eu tenho um chamado, cara. Mas será que eu tenho um chamado mesmo ou é coisa da minha cabeça? Será que eu só quero sair de casa? O que vocês poderiam dizer para esses jovens, ou talvez até pessoas que já não acham, talvez pessoas, nossa, mas eu já sou jovem há mais tempo, né? Um jovem há mais tempo, assim como eu. Talvez você deve estar pensando, nossa, mas eu ainda tenho chance. Como ter essa... O que vocês diriam para essas pessoas? Tem uma dica aí para elas, para esse tempo?
Bom, eu posso falar por mim mesmo. Eu sempre sentia que eu tinha um chamado, mas eu nunca tive a certeza. Nossa, eu tenho um chamado. Eu vou virar um pastor, eu vou virar um missionário. Eu nunca tive a certeza. Hoje eu ainda não tenho a certeza do que eu vou, de que forma Deus vai me usar. Mas eu vejo que Deus quer usar cada um de nós. Mas para isso nós precisamos nos capacitar. E a melhor forma de nos capacitar é que eu achei a melhor forma eu ir para o seminário. Teve gente que falou para eu fazer aula à distância. Também. Mas o convívio com os pastores lá, o convívio com a experiência dos pastores, o convívio com as outras igrejas, com a realidade das outras igrejas. Eu venho de uma igreja basicamente grande aqui. Eu lá em Curitiba fui para igrejas pequenas, assim, comparadas a daqui. É outra realidade. Mas é bom, você ter as experiências. E com o tempo Deus vai começar a direcionar, vai começar a mostrar, vai começar a abrir o caminho, vai começar a iluminar o caminho que você deve seguir. Eu vejo por mim, até o final do ano passado, eu não sabia o que eu vou ser, se eu tenho o mesmo chamado. Eu só sentia que eu deveria estar no seminário. Mas a partir do final do ano passado, eu já estava lá 1 ano, a partir desse momento Deus começou a confirmar realmente o chamado na minha vida. Você descobre o seu chamado pelo seu relacionamento com Deus. Quanto maior o seu relacionamento com Deus, quanto mais profundo o seu relacionamento com Deus, mais rápido você vai descobrir o seu chamado e mais clareza você vai tendo com o passar do tempo. E eu aprendi que para cumprir o seu chamado e para entender essa questão do chamado, você precisa de 3 coisas. Você precisa ter paz. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente vai fazer, Deus dá a paz que excede todo entendimento. Então, para ir para Joaçaba, eu não queria ir, com a igreja eu fui muito sincera, tadinhos, eles me olhavam com um olho desse tamanho, assim, quando eu falei, gente, eu não quero estar aqui. Mas a paz de Deus que excede todo entendimento foi o que me tranquilizou. Então, o primeiro ponto, nós precisamos ter paz. O segundo ponto a respeito do nosso chamado é que o nosso chamado precisa estar de acordo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, não é chamado. É vontade de sair de casa, é vontade de querer fazer as coisas por nós mesmos. E a terceira coisa é que precisa ser viável. Então, eu preciso ter paz. Aquilo que Deus me falou precisa estar de acordo com a palavra. Exatamente. Né, de acordo com a Bíblia. E precisa ser viável. Então, se o seu chamado se encaixa dentro desses 3, vai na bênção. Tá aí, gente. Então, eu também me lembro que algumas vezes eu ficava na dúvida, será que realmente eu tenho um chamado? Né? A nossa realidade já era um pouco diferente, nós casados, com 2 filhos, e Deus, o meu pastor, o pastor Lutério, na época, ele foi muito sábio, ele disse, olha, irmão, se Deus falou contigo, Deus vai falar com a tua esposa, vocês são uma só carne. E ela, então, foi mais ousada do que eu, começou a colocar algumas provas, e Deus respondeu uma a uma, né? E hoje estamos aqui para a graça de Deus. Se eu posso indicar um livro que ajuda muito a respeito dessa questão de chamado, é um livro do Daniel Kolenda, Viva Antes que Você Morra. Então, você olha assim, nossa, que título de livro é esse? Mas é um livro que realmente me fez ter mais clareza a respeito do chamado e da vontade de Deus para a minha vida. Então, Viva Antes que Você Morra é um livro que eu indico, ajuda muito a você se tranquilizar a respeito do chamado. Tá aí, gente, Viva Antes que Você Morra, né? Com certeza deve ser um ótimo livro. Então, quero agradecer a todos pela sua conexão. Se você tem alguma dúvida, pode ainda estar mandando, nós vamos responder depois para você. É um assunto que é inesgotável, né? A gente fez algumas perguntas. Quero agradecer a Ariel pela presença, Kleber, né? Que bom poder ver os frutos do trabalho, né? O pessoal até aqui da Escola Bíblica estava comentando, né? Frutos da Escola Bíblica. E quão bom é, né? Quando a gente vê os frutos se espalhando, né? Nós não temos noção para onde a Ariel vai
ir no futuro, para onde o Kleber vai ir, qual é a potência da semente que foi lançada. Assim, quando Deus me chamou também, eu não tinha, nem sabia que existia a cidade de Mercedes no Brasil, né? E estamos aqui, e a dependência de Deus é algo maravilhoso. Então, se você tem um chamado, não queira atravessar a China, atravesse a rua, fale de Jesus, né? Talvez, como o Kleber falou antes, o nosso chamado começa na nossa casa, sermos exemplo, honrar nosso pai, nossa mãe, né? Sermos luz, estender a mão a quem precisa. Isso é um chamado que vai abrindo outras formas, outros chamados, né? Quando nós fizemos uma coisa pequena, daqui a pouco Deus nos dá uma coisa grande, né? Então, Kleber. Pastor, eu só queria acrescentar que eu estava tendo uma aula esses tempos, nós estávamos até comentando sobre isso, que às vezes o chamado não significa você ser um pregador, às vezes significa você estar no teu quarto orando pelas pessoas que estão se dispondo, que estão indo, orando pelos pastores, pelos líderes. Esse também é o chamado. Exatamente. Então, eu quero pedir para a Ariel, nossa pastora Ariel, estar orando conosco nessa noite, abençoando a tua vida. Talvez você tenha esse chamado. Todos nós temos esse chamado, né? Comece a orar específico sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, Deus vai trazer paz ao teu coração. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Muito obrigada, Deus, por esse tempo que nós podemos estar aqui, ó Deus, falando, ó Deus, a respeito das coisas que vêm do céu, das coisas que vêm do teu coração. Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, falar do teu amor, falar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e daquilo que o Senhor ainda está fazendo e vai continuar fazendo nas nossas vidas. Pai, nós louvamos o Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Pai, damos realmente toda a honra e toda a glória ao Senhor, ó Pai. Se estamos aqui hoje, ó Deus, é porque o Senhor nos chamou, é porque o Senhor nos conduz, é porque o Senhor está nos dando a direção, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, e quero colocar diante de Ti, ó Deus, todas essas pessoas que estão nos vendo, ó Deus, que estão nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus. Creio que alguns, ó Deus, já sentiram algo no seu espírito, ó Deus, o seu coração já começou a se aquecer, Pai, e eu te peço, ó Deus, que a presença do teu Espírito Santo invada, ó Deus, a sala, o quarto onde cada uma dessas pessoas estão, ó Pai, Deus, e começa a revelar o teu propósito, começa a revelar, Deus, o teu chamado, Pai, em nome de Jesus, começa a dar clareza, ó Pai, dá sonhos, ó Deus, para esses jovens, para essas pessoas que nos assistem, dá visões, ó Deus, a respeito da tua vontade, ó Pai, Deus, que essas pessoas, ó Deus, queiram mais e mais, dia após dia, cumprir a tua vontade, cumprir o teu chamado, ó Deus, e que, ó Deus, todos nós, ó Deus, que a gente continue orando, ó Deus, para que a gente sonhe os teus sonhos, planeje os teus planos e cumpra, ó Deus, os teus propósitos e os teus projetos, ó Pai, porque nós queremos, ó Deus, influenciar as pessoas ao nosso redor, nós queremos marcar, ó Deus, gerações, ó Deus, com o teu evangelho, com a tua palavra, ó Deus, então capacita cada um de nós, ó Deus, cada pessoa que nos assiste, ó Deus, capacita, ó Deus, cada uma delas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, dá coragem, ó Deus, dá ousadia, tira todo medo, tira toda insegurança, Deus, tira toda ansiedade, ó Deus, e que somente a sua paz, ó Deus, reine, ó Deus, no coração de cada um, ó Pai, em nome de Jesus nós entregamos essas vidas, ó Pai, e que eles digam sim ao teu chamado, que eles digam sim, ó Deus, à tua vontade, ao teu propósito, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, santo é o teu nome, Deus, poderoso tu és, Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pela tua vida em nós, Deus, nós oramos e te agradecemos, Jesus, amém. Amém, graças a Deus, obrigado, meu querido, por você estar conosco aí. Eu quero ainda convidar você para amanhã, 20 horas, se conectar conosco na página do Facebook da Igreja de Deus de Mercedes. Vamos estar trazendo uma palavra poderosa para vocês. Estamos com a série Raízes. Amanhã vamos falar
os lugares aonde Deus nos desenvolve. Você quer crescer, você quer se desenvolver, então não perca, amanhã vamos estar crescendo juntos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor fez é bom.